Boa tarde, ouvintes! Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 1976. Temperatura amena na cidade de Porto Alegre, 24 graus. E atenção para as manchetes do dia. Amanhã, quarta-feira, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai pela Copa Atlântico. Porto Alegre, o vereador governista Paulo Santana defende o cercamento do Parque Farroupilha. Agora são 13 horas e 10 minutos. Eu estava deitado no chão da sucursal da Veja, usando uma lista telefônica como travesseiro e dormindo, depois de ter almoçado, feito um lanche lá, um bauru, qualquer desse tipo assim, um lanche rápido, e era hora do almoço, assim, né? Volta entre meio-dia e 2 da tarde, assim. Esse dia foi um dia que ficou marcado na história de Porto Alegre e também na nossa história, porque era o dia do aniversário da Folha da Tarde, que é 27 de abril, e foi em 1976. Eu estava na redação de notícias da Rádio Gaúcha, eu dirigia o jornalismo e o esporte da Rádio Gaúcha. Que eu normalmente almoçava no restaurante da Renner, que era muito bom o restaurante. Só que aquele dia, não sei porque, o anjo da guarda estava de plantão ou alguma coisa assim do gênero, eu desci e não me senti legal de ir lá, subir, sentar no restaurante. Fui no Haiti, fiz um lanche e voltei para a redação. E atenção, são 13 horas e 45 minutos. Ouvintes relatam um princípio de incêndio no centro de Porto Alegre. Rolos de fumaça preta começam a sair de um estabelecimento entre as ruas Doutor Flores e Otávio Rocha. O chefe de reportagem recebeu um telefonema e diz: Ema, vai até ali perto da Renner, que está saindo uma fumaça lá, deve ser de uma confeitaria que tem ali, a Haiti, deve ser ali. E volta porque a edição saía 3, 4 horas da tarde. Eu fui. Eu não tinha repórter de jornalismo, de geral, vamos dizer assim, de noticiário geral, eu tinha mais repórter de esporte. Então o pessoal de esportes eu desloquei para lá, para o local. Bom, eu já passei a mão na minha bolsa lá, com o meu equipamento, desci correndo pela escada mesmo, e fui em direção ao prédio que estava incendiando. Quando eu abri a janela, eu vi as chamas já altas, né? E as pessoas tentando pular de algumas janelas, porque de lá de cima eu podia ver. Urgente! O prédio que pega fogo é o das lojas Renner. O momento é de pânico. Há muitas pessoas no local. Já de caras se recebeu a informação que era um incêndio de proporções, um incêndio grande. E no meio da rua eu vi os gritos e as primeiras chamas aparecendo fora do edifício. Cheguei lá, estava aquele horror, né? Pessoal se atirando lá de cima, gente caída já na janela. Era a Renner, aí eu fiquei apavorada. Aí, quando eu estava em frente ao Haiti, caiu um corpo, caiu uma pessoa do alto do prédio, assim. E foi muito chocante, assim, porque eu não esperava, porque o incêndio não parecia, assim, que tinha essa proporção toda. Mas outros que estavam lá dentro do prédio tentavam botar a cabeça naqueles... Quebravam o vidro e tentavam botar a cabeça. Aí a gente via carbonizar na hora ali, ao vivo. E outras que subiram para lá para cima, para o terraço onde era o restaurante, e quando viam o que estava acontecendo, que não tinha como sair de lá, se atiravam no chão, assim. Eu vi umas 3 ou 4 pessoas assim, se estatelarem no chão. O momento é de pânico. Há muitas pessoas no local. O primeiro carro de bombeiros acaba de chegar. 200 homens trabalham no local. Há informações de que pessoas estão se jogando. Eu já estava
nervosa, já chorando no telefone, dizendo: isso aqui está um horror, é uma coisa horrorosa, é a Renner que pegou fogo, já tem gente pendurada pela janela e tal. E aí eu disse: não, fica calma aí, que nós já vamos mandar os fotógrafos aí, reforço e tal, fica aí, segura, ele me dizia. Comecei a fotografar, o incêndio, era impossível imaginar que aquele incêndio que era só lá no alto do prédio fosse tomar o prédio inteiro, até o térreo, queimar até as vitrines, que nessa hora ainda estavam gente passando na calçada e as vitrines iluminadas ainda, e gente dentro da loja e alguns saindo, e enfim, fui fotografando o que estava acontecendo. Eu tinha que conter um pouco os repórteres, porque eles eram todos de futebol, acostumados à cobertura do futebol, entendeu? Então eu disse: olha, vai com discrição, não te empolga, tudo com discrição e com delicadeza. No primeiro momento eu fiquei meio catatônica, assim, né? Porque quando eu olhei para aquilo, eu fiquei parada, olhando sem reação. Eu vou para casa, vou acompanhar pelo rádio, pela TV, com muito mais tranquilidade e calma, né? Porque na hora eu não tinha nem condições de absorver nada. Eu levei um choque muito forte. Eu digo: eu tenho que pensar em algo. Aí eu me lembrei que eu poderia fazer, acompanhar, anotar alguma coisa em torno do acontecimento, pelo entorno, pela periferia, vendo o que as pessoas podiam estar pensando daquilo, se eles estão a uma determinada distância do evento. As pessoas estavam se aglomerando, era um lugar de trânsito intenso, de gente ali. Cada vez que caiu, dava aquele coisa assim, né? Foi um momento assim que a cidade inteira foi um choque, porque nunca tinha havido em Porto Alegre um incêndio de tal proporção, né? As autoridades médicas estão convocando a população para ir o mais rápido possível aos hospitais fazer doação de sangue. Neste momento, através dos megafones, a Polícia Militar está apelando para que todos se retirem do local. Tropas do Exército fazem um cordão de isolamento para afastar os curiosos que se acumulam na rua. Por questão de segurança, a energia elétrica dos prédios mais próximos já foi desligada. O que eu fazia nessa volta minha? Era ver a reação das pessoas, uma falando para a outra, na rua, né, fazendo manifestações, muitas vezes com os braços, para dar a dimensão do assunto. Entrar nos botecos, onde tinha gente já tomando os traguinhos, né? Nos botecos, nas lojas, eu entrava, eu olhava assim, quando tinha um grupo falando, comentando, eu me aproximava. A gente fez uma cobertura completa. O que aconteceu? Na época, a liderança em rádio em Porto Alegre era da Rádio Guaíba, tanto do esporte como do jornalismo. A Rádio Guaíba ficou toda a tarde dando informações dos noticiários de hora em hora, e nós transmitindo de lá. Isso aí deu impacto na opinião pública. Vai ficando mais, vai nos passando por telefone e vai ficando, porque daí nós vamos atrasar a edição da folha final, da folha da tarde, que saía no mesmo dia, vamos publicar no final do dia. A gente colocou tudo no ar direto. O repórter dizia: eu vou entrar agora, daí a gente colocava ele no ar. Eles entravam direto, eles não mandavam boletins, a gente gravava e depois colocava. Era tudo ao vivo, foi tudo direto. E o jornal fez uma edição especial de 15 páginas, se não me falha a memória, 15 páginas sobre o assunto. E essa matéria foi a que abriu a cobertura. Eu tinha fotos, por exemplo, das pessoas pedindo socorro, gente pendurada porque eu fui dos primeiros a chegar, porque logo em seguida depois vieram os bombeiros, aí botaram os caramagis, as pessoas começaram a ser removidas, mas os primeiros momentos é que foram os mais tensos, que as pessoas estavam na janela pedindo socorro. Uma das minhas fotos, por exemplo, mostra um senhor numa janela pedindo socorro, no meio da fumaça, através de um vidro quebrado, e depois eu fiz esse mesmo sujeito já morto, porque ele se asfixiou, e eu acho que ele caiu
cortou o pescoço no vidro e que acabou morrendo praticamente diante da minha lente ali, diante do testemunho de inúmeras pessoas que estavam ali embaixo ali. E atenção! Uma parte do edifício não resistiu às chamas e às explosões e acaba de desabar. 5 andares vieram abaixo. Claro que eu estava preocupado com a tragédia que estava se desenvolvendo, mas o meu enfoque era fazer uma grande cobertura, como foi feita. E eu, na época, estava grávida. Então, mas mesmo assim, eu continuei ali fazendo tudo. E eu era muito inexperiente, né? Eu tinha me formado há menos de 6 meses. Mas na hora, assim, parece que tu tem uma missão. Que nem um médico, alguém, ou um sacerdote tem uma missão. Então parece que tu esquece os teus problemas pessoais e tu te foca naquilo ali, no foco do acontecimento. E ali a gente procura ver tudo que está acontecendo e esquece que tu está passando perigo, porque por isso ou por aquilo, não. Eu fiz tudo, eu tinha que catalisar as ideias que as pessoas estavam me passando, porque a gente também não estava acostumado em fazer uma cobertura daquela monta, daquele tamanho, não. Eu poderia ter virado uma grande repórter pela oportunidade que eu tive de assistir praticamente de camarote aquilo ali. Mas o pânico da inexperiência, da falta de sangue frio da hora, assim, eu acho que me prejudicou muito. Eu fiz o que eu pude, eu posso dizer hoje. Do estado emocional que eu fiquei, eu acho que eu fiz até mais do que eu podia. E com os recursos tecnológicos da época, vocês podem imaginar. No nosso tempo, na década de 70, de 80, a redação só ficava cheia no início da tarde e no fim da tarde. Para mim, o lugar de repórter é onde está acontecendo o fato. O seu programa de notícias termina agora. Até amanhã.